Meu nome é Fernanda Oliveira e estou prestes a contar como transformei o pior dia da minha vida na minha maior vitória. Imagine descobrir seu noivo na cama com sua irmã mais nova, 3 meses antes do casamento. Agora imagine receber um convite de casamento deles com um bilhete dizendo: venha ver como é o amor verdadeiro. A maioria das pessoas pularia o casamento ou apareceria chorando. Eu não fiz nenhum dos dois. Aparecia em um deslumbrante vestido branco com um segredo que destruiria o dia perfeito deles e mudaria nossas vidas para sempre. A expressão no rosto da minha irmã quando ela percebeu que acabara de perder 8 milhões de reais. Impagável. Mas estou me adiantando. Antes de continuar, gostaria de saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, deixe-me levá-lo de volta aonde tudo começou. Os sussurros começaram. No momento em que atravessei as pesadas portas de carvalho da Catedral Santa Catarina, 200 cabeças viraram em uníssono, como uma onda de incredulidade atravessando os bancos. Eu podia ouvir os suspiros, sentir o choque irradiando de cada canto daquele espaço sagrado. É a ex? Por que ela está usando branco? Que audácia! Mantive o queixo erguido, meus passos medidos e deliberados no tapete bordô. Meu vestido Versace, sim, aquele que eu havia comprado originalmente para meu próprio casamento, abraçava minhas curvas perfeitamente. A luz da manhã através dos vitrais capturava o sutil bordado de pérolas, fazendo-me brilhar a cada passo. Lá estavam eles no altar. Sofia, minha irmã caçula, envolta em seda e renda marfim, seus cabelos loiros coroados com rosas brancas. Marcelo ao lado dela em seu smoking carvão, o mesmo que ele havia escolhido comigo no ano passado. Seu rosto ficou pálido quando nossos olhos se encontraram. A coordenadora do casamento, Dona Patrícia, correu em minha direção, o rosto vermelho de pânico. Senhorita Oliveira, nós não estávamos esperando. Meu convite diz 14 horas, eu disse calmamente, segurando o cartão pérola. Estou na hora certa. Deslizei para um banco 3 fileiras atrás, cruzando as pernas elegantemente. Minha mãe se virou do banco da frente, a boca abrindo e fechando como um peixinho dourado. A mandíbula do papai apertou, tão forte que eu podia ver o músculo pulsando a 6 metros de distância. Mas foi a reação de Sofia que alimentou minha determinação. Ela agarrou o braço de Marcelo, seus lábios perfeitamente pintados se movendo rapidamente. Mesmo daqui, eu podia ler a fúria em sua linguagem corporal. Ótimo. Deixe-a se perguntar. Deixe-a se preocupar. A cerimônia estava prestes a começar, e eu estava exatamente onde precisava estar. 2 semanas antes, eu estava separando correspondências no meu apartamento no centro quando vi aquilo. Aquele envelope com a caligrafia de Sofia. Minhas mãos tremeram ao abri-lo, já sabendo o que encontraria dentro. A música do órgão aumentou, tentando restaurar a ordem ao caos que eu havia criado simplesmente por aparecer. Padre Miguel limpou a garganta, ajustando os óculos enquanto olhava entre a noiva e eu. A tensão na catedral estava tão densa que você podia cortá-la com uma faca. O que nenhum deles sabia, nem Sofia, nem Marcelo, nem mesmo meus pais, era que eu tinha todas as cartas. A pequena caixa de madeira na minha bolsa não era apenas qualquer caixa. Continha 6 meses de paciência, décadas de planejamento e o tipo de justiça que vem embrulhada em documentos legais. O convite estava impresso em papel pérola, exatamente o mesmo design que eu havia escolhido para nosso casamento. A mesma fonte e as mesmas palavras. Ela tinha até usado o mesmo calígrafo. Mas foi o bilhete manuscrito dentro que fez meu sangue gelar. Querida Fernanda, sei que isso pode ser difícil, mas família deve celebrar família. Venha ver como é o amor verdadeiro. Odiaríamos que você perdesse isso. Com amor sempre, Sofia e Marcelo. Fiquei ali na minha cozinha lendo aquelas palavras repetidamente. A crueldade disso, a malícia calculada. Ela não estava apenas pegando meu noivo. Estava esfregando na minha cara, usando meus próprios planos de casamento como arma. Naquela noite, liguei para minha melhor amiga Raquel. Não vá, ela implorou. É o que ela quer, te humilhar. Mas Raquel não sabia o que eu sabia. Ela não sabia sobre a reunião que tive com Tiago Silva, o advogado da minha avó, apenas 1 semana antes. Ela não sabia sobre os documentos guardados no cofre do escritório dele, esperando o momento perfeito. Vou sim, disse a ela. E vou dar a eles um casamento que nunca esquecerão. Passei as 2 semanas seguintes em preparação perfeita, não para vingança. Não, isso era muito simples, muito emocional. Isso era sobre justiça, sobre verdade, sobre finalmente, depois de 28 anos de ser a filha boa, a quieta, aquela que nunca fez ondas, levantar e reivindicar o que era legitimamente meu. Até liguei para Marcelo uma vez. Ele atendeu no 3º toque, sua voz culpada e defensiva.
Fernanda, posso explicar? Guarde para alguém que se importa, eu disse. Só queria ter certeza de que você está feliz com sua escolha. O quê? 8 milhões de reais, Marcelo. Feliz? Desliguei antes que ele pudesse responder. Deixe-o se perguntar o que eu quis dizer. Deixe-o perder o sono tentando descobrir. O convite ainda estava na minha mesa de centro na manhã do casamento, aquele bilhete cruel visível embaixo dele. Mas eu não era mais a mesma mulher que o havia recebido. Eu era alguém mais forte. Alguém que finalmente aprendeu que ser legal e ser fraca não eram a mesma coisa. Crescer como irmã mais velha deveria ter significado algo. Na maioria das famílias significa. Mas na casa dos Oliveira, eu era o rascunho, e Sofia era a obra-prima. Começou quando éramos crianças. Enquanto Sofia ganhou um carro no seu aniversário de 16 anos, um BMW branco com um laço vermelho, eu ganhei uma palestra sobre responsabilidade e um passe de ônibus. Você precisa aprender o valor do trabalho duro, papai disse, enquanto Sofia postava fotos do Instagram no banco do motorista. Em toda reunião de família, as comparações eram constantes. Sofia é tão extrovertida. Sofia ilumina o ambiente. Por que você não pode ser mais como sua irmã, Fernanda? Eu era a aluna de notas perfeitas que entrou no ITA para a arquitetura. Sofia mal se formou numa faculdade estadual com diploma em comunicação. Adivinha de quem foi a festa de formatura maior? Você é séria demais, mamãe dizia, franzindo a testa para meus esboços e plantas. Homens não gostam de mulheres muito inteligentes. Enquanto isso, Sofia flutuava pela vida com charme e maçãs do rosto, pegando o que quisesse. Meu par do baile, minha vaga no time de tênis da faculdade. Ela nem jogava tênis até me ver ganhar os regionais. Meu estágio no escritório arquitetura, Costa até ela os convencer de que seria melhor nas relações com clientes. Mas havia uma pessoa que via através de tudo isso. Vovó Eleonora, você tem algo que Sofia nunca terá. Ela me disse uma vez. Suas mãos enrugadas cobrindo as minhas. Substância, paciência, a capacidade de construir algo real. Eu pensei que ela se referia à minha carreira de arquitetura. Agora, sentada nesta catedral, entendi que ela quis dizer muito mais. O padrão com Sofia era sempre o mesmo. Ela via algo que me fazia feliz, decidia que merecia mais e pegava. Nossos pais permitiam toda vez. Sofia é apenas animada, diziam. Você é a madura, Fernanda. Seja a pessoa maior. Fui a pessoa maior por 32 anos. Sorri através da dor, engoli minha raiva, aceitei a injustiça. Mesmo quando ela começou a flertar com Marcelo na minha própria festa de noivado, disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Você é paranoica, Marcelo disse quando mencionei. Ela é sua irmã. Está apenas sendo amigável. 3 meses depois os encontrei na nossa cama, no apartamento que eu pagava, nos lençóis que recebemos como presente de noivado. E ainda assim, nossos pais encontraram uma maneira de fazer ser minha culpa. Você trabalha demais. Deveria ter prestado mais atenção nele. Mas hoje o rascunho estava prestes a se tornar a edição final. As traições de Sofia tinham um padrão, como uma assinatura em cena de crime. Ela sempre queria o que era meu, mas Marcelo, ele foi sua obra-prima de crueldade. Começou no ensino médio com João Moreira. Namoramos por 6 meses, meu primeiro namorado de verdade. Na noite do baile, os encontrei se beijando no carro dele. Ele me beijou. Ela chorou para nossos pais. Tentei parar. João foi banido da nossa casa e me disseram para parar de ser tão dramática. Depois veio a Bolsa Petrobras. Trabalhei 3 anos por ela. Voluntariado, mantendo média 10, construindo casas com a Habitat. No dia antes das entrevistas finais, meu portfólio misteriosamente desapareceu. Sofia o encontrou mais tarde, danificado pela água e arruinado. Ela foi à entrevista no meu lugar, afirmando que sempre esteve interessada em trabalho humanitário. Ela conseguiu a bolsa. Nunca a usou para nada humanitário. Mas esses foram apenas aquecimentos comparados a Marcelo. Nos conhecemos em uma conferência de arquitetura. Ele era charmoso, ambicioso, tudo o que eu pensava que queria. Por 2 anos construímos uma vida juntos. Tínhamos planos. Uma firma própria, uma casa nos subúrbios, talvez filhos algum dia. Sofia estava morando em Florianópolis então, trabalhando como influenciadora. Ela veio para casa no dia de Ação de Graças do ano passado, viu meu anel, viu minha felicidade, e algo mudou em seus olhos. Eu deveria ter sabido então. No Natal, ela estava mandando mensagens para ele constantemente. Coisa de trabalho, ela dizia. Ela não trabalhava com arquitetura. No dia dos namorados, ela estava aparecendo nos nossos jantares. Que coincidência. Em abril, eu estava encontrando o brinco dela no nosso quarto. Marcelo disse que eu era louca, que devia ter caído quando ela nos ajudou a mudar móveis.
3 semanas depois, voltei cedo de uma viagem de negócios. O som que escapou de mim quando os vi não foi exatamente humano. Mas o que doeu mais do que a traição foram as primeiras palavras de Marcelo. Ela é tudo que você não é. Espontânea, divertida, emocionante. Todas as coisas que significavam não chata como Fernanda. Eles se mudaram juntos na semana seguinte. Nossos pais deram uma festa de inauguração. Não fui convidada, mas mamãe fez questão de me dizer como eles pareciam felizes. Mas aqui está o que Sofia nunca entendeu sobre pegar tudo de mim. Ela nunca se preocupou em olhar de perto o que estava roubando. Ela via a superfície, o noivo bonito, o anel, os planos de casamento. Ela não viu a dívida, as mentiras, os cartões de crédito que Marcelo abriu em meu nome. Ela definitivamente não viu o que a vovó tinha visto, ou o que estava esperando naquela caixa de madeira. Os números me assombravam à noite. 50 mil reais. Isso era o que eu já havia gasto no nosso casamento. Depósitos que não conseguia recuperar. O vestido, o local, o buffet para 200 convidados, que agora estariam assistindo minha irmã casar com meu noivo. Mas o golpe financeiro foi apenas o começo. Na manhã depois que os peguei, entrei na Brennan & Associados, onde trabalhava há 7 anos, para encontrar todos olhando. Alguém viu Marcelo saindo do prédio do nosso apartamento com uma mala. Outra pessoa viu o story de Instagram de Sofia do meu quarto. Na hora do almoço, eu era o escândalo do escritório. Talvez você devesse tirar uma folga, meu chefe Ricardo sugeriu. Só até as coisas se acalmarem. Essa folga me custou o projeto da Praça na Orla, um empreendimento de 40 milhões de reais que eu liderava há 2 anos. Deram para o Bruno, que estava lá há 6 meses. Precisamos de alguém sem distrações, Ricardo explicou. A promoção que me prometeram sumiu. O bônus que eu estava contando para pagar meus empréstimos estudantis evaporou. Minha reputação profissional em farrapos. Enquanto isso, a empresa de arquitetura da nossa família, Oliveira & Associados, a empresa que vovó Eleonora construiu do zero, estava sangrando dinheiro. Investimentos ruins que meu pai fez. Contratos que caíram. Estávamos a 3 meses da falência, embora meus pais continuassem fingindo que tudo estava bem. Precisamos que o casamento de Sofia seja perfeito, mamãe disse na semana passada. Os Almeida virão e podem investir. Os Almeida, a família rica de Marcelo, que não tinha ideia de que o filho estava se afogando em dívidas de jogo. Papai realmente me ligou sobre isso. Você deveria vir ao casamento, Fernanda. Pelo negócio da família. Ela roubou meu noivo. Você precisa parar de ser tão egoísta. Isso é maior que seus sentimentos. Desliguei nele. Então liguei para meu contador e descobri exatamente quão ruim as coisas estavam. Se a empresa falisse, eu perderia tudo. Minha herança, meu portfólio, meu futuro inteiro. Foi quando realmente comecei a prestar atenção aos documentos que Tiago Silva estava tentando me mostrar. Foi quando descobri o que vovó Eleonora realmente deixou para trás. Sua avó era uma mulher muito inteligente, Tiago disse, deslizando os papéis sobre sua mesa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. A empresa valia 8 milhões se você soubesse onde procurar. E vovó se certificou de que eu seria aquela procurando. Papai realmente disse que eu deveria ter me esforçado mais para manter Marcelo feliz. Como se a felicidade dele fosse minha responsabilidade. Como se eu fosse aquela que falhou. O massacre nas redes sociais começou em horas. Sofia postou a foto do noivado em todas as plataformas. Aquela foto perfeita do pôr do sol na praia. Sua mão estrategicamente posicionada para mostrar o anel da minha avó, aquele com o qual Marcelo me pediu em casamento. A legenda dizia: quando você sabe, você sabe. Às vezes o amor te encontra em lugares inesperados. Mal posso esperar para casar com meu melhor amigo. Amor verdadeiro, almas gêmeas, noiva abençoada. 500 curtidas na primeira hora. Comentários de nossos amigos mútuos, meus amigos parabenizando-a. Vocês dois são perfeitos juntos. O amor vence. Tão feliz por vocês. Nenhuma pessoa perguntou sobre mim. No trabalho, tornei-me invisível de maneira diferente. Conversas paravam quando eu passava. Convites para almoço secaram. O gala anual que organizei por 5 anos. Pediram para Jéssica assumir. Achamos que você precisa de menos no seu prato agora, Ricardo disse. Minha colega de quarto da faculdade, Amanda, me excluiu depois que Sofia contou a todos que eu fui emocionalmente abusiva com Marcelo. Meu clube do livro se desfez em vez de escolher lados. Até minha instrutora de yoga sugeriu que eu poderia estar trazendo energia negativa para a aula. A pior parte foi a pena. As poucas pessoas que ainda falavam comigo olhavam para mim como se eu estivesse quebrada. Como você está se segurando? Perguntavam, vozes pingando com preocupação falsa, famintas por drama para compartilhar no happy hour. Raquel permaneceu leal.
Mas até ela não entendia. Apenas siga em frente, ela disse. Viver bem é a melhor vingança. Mas eu não estava interessada em vingança. Estava interessada em justiça. Há uma diferença. As redes sociais de Sofia se tornaram uma tortura diária. Não conseguia parar de assistir. Fotos dos meus fornecedores. Minha florista, meu buffet, meu local. Ela estava literalmente vivendo meu casamento. Apenas com um noivo diferente. Não, o mesmo noivo. O que deveria ser meu. Provando bolos hoje. Foto na confeitaria Marieta, onde eu já havia dado entrada. Encontrei o vestido. Na mesma boutique onde comprei o meu. Planejando a lua de mel dos nossos sonhos. Para a Itália. O exato itinerário que pesquisei por meses. Cada post era uma faca torcida com precisão. Ela sabia que eu veria. Estava contando com isso. Mas enquanto ela estava postando fotos, eu estava tendo conversas diferentes. Com advogados, com contadores, com pessoas que trabalharam com vovó Eleonora por décadas. Sua irmã não tem ideia, tem? Tiago Silva perguntou durante nossa terceira reunião. Não, respondi, finalmente me permitindo um pequeno sorriso. Ela está ocupada demais planejando seu casamento perfeito. Se você já foi traído por alguém em quem confiava, você conhece essa dor. Mas aqui é onde a história toma uma reviravolta inesperada. Antes de revelar o que estava naquela caixa, quero perguntar algo. O que você teria feito na minha situação? Teria ido ao casamento? Agora deixe-me contar sobre a conversa que mudou tudo. 3 dias antes do casamento, Sofia ligou. Reconheci o toque dela. Material Girl. Porque claro que era, e quase não atendi. Mas algo me fez atender. Você não vai realmente aparecer, vai? Sua voz era veneno adocicado. Não perderia por nada neste mundo. Silêncio. Então, Fernanda, não se envergonhe. Não sou eu quem deveria estar envergonhada. Olha, sei que está magoada. Magoada? Ri. E até eu fiquei surpresa com o quão calma soava. Não estou magoada, Sofia. Estou grata. Grata? Você me fez um favor. Marcelo é todo seu. Outra pausa. Eu podia praticamente ouvi-la tentando descobrir meu ângulo. Só não use branco ou nada psicopata. Nem sonharia com isso. Menti suavemente. Ela desligou primeiro. 5 minutos depois, Marcelo mandou mensagem. Podemos conversar? Depois, sinto muito sobre como as coisas aconteceram. Depois, você merece saber a verdade. Depois, é sobre o dinheiro. Essa última me fez pausar. Ele não sabia sobre o testamento da vovó. Ainda estava selado. Então, sobre que dinheiro ele estava falando? Não respondi, mas fiz print de tudo. Na manhã seguinte, mamãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela estava na minha porta com seu terno Chanel, parecendo que preferiria estar em qualquer outro lugar. Você precisa ficar em casa no sábado. É um país livre, mãe. Fernanda, por favor. Apenas dessa vez, pense na família. Como Sofia pensou na família quando dormiu com meu noivo? O rosto de mamãe endureceu. Isso é diferente. Eles se apaixonaram. Na minha cama. Você está sendo grosseira. Estou sendo honesta. Há uma diferença. Ela puxou seu talão de cheques. Realmente puxou um talão de cheques em 2024. Quanto vai custar? Com licença? Para você ficar longe. 5.000? 10? Olhei para ela, minha própria mãe, tentando comprar minha ausência do casamento da minha irmã com meu ex-noivo. Fique com seu dinheiro, disse baixinho. Você vai precisar. O que isso significa? Pergunte ao papai sobre o contrato Peterson. Pergunte sobre os empréstimos que ele pegou contra a empresa. O rosto dela ficou pálido. Como você... Tchau, mãe. Depois que ela saiu, liguei para Tiago Silva. Está tudo pronto? Os documentos estão autenticados e selados. Os membros do conselho foram notificados para ficarem em prontidão. E o timing? Quando estiver pronta, senhorita Oliveira. Sua avó se certificou disso. Desliguei e olhei para o vestido Versace branco pendurado na porta do meu armário. Quase na hora. A intervenção familiar veio na sexta à noite, menos de 18 horas antes do casamento. Eles me emboscaram no meu apartamento, mamãe, papai e tia Patrícia, a aplicadora de regras da família. Isso foi longe demais, papai começou, acomodando-se no meu sofá como se fosse dono dele. Você não vai arruinar o casamento da sua irmã. Não estou arruinando nada. Vou comparecer conforme convidada. Tia Patrícia agarrou suas pérolas. Toda a família estendida estará lá. Os Almeida, os Silva, os Brennan. O que as pessoas vão pensar? A verdade. Não seja esperta, papai esbravejou. A empresa precisa que este casamento corra perfeitamente. A família de Marcelo tem conexões. Marcelo tem 200 mil reais em dívidas, disse calmamente. Ele mencionou isso? O quarto ficou quieto. Mamãe se recuperou primeiro.
Você está mentindo. Dívidas de jogo, cartões de crédito, um empreendimento falido em Florianópolis. Puxei os arquivos no meu telefone. Contratei um investigador particular depois que os encontrei juntos. Queria saber que tipo de homem quase casei. O rosto de papai estava ficando roxo. Você não tinha direito. Tinha todo o direito. Ele abriu 3 cartões de crédito no meu nome. Ainda estou lutando contra as acusações de fraude. É exatamente por isso que ele te deixou, mamãe disse friamente. Você é tão controladora. Ele não me deixou. Ele me traiu com minha irmã, que pode ficar com ele. Pare de ser vingativa, tia Patrícia disse. Família apoia família. Onde estava esse apoio quando eu precisava? Você é a mais velha, a responsável. Ah, como tal. Meu telefone vibrou. Tiago Silva. Revisão final completa. Membros do conselho confirmados para a reunião de emergência segunda-feira 9h. Olhei para minha família. Essas pessoas que nunca uma vez ficaram do meu lado, que passaram minha vida inteira me fazendo menor para que Sofia pudesse brilhar mais. Verei todos vocês amanhã, disse levantando-me. 14h em ponto. Papai se levantou também, tentando se impor sobre mim. Se você aparecer amanhã, o quê? Vai me deserdar? Me excluir? Já fizeram isso quando deram a Sofia meus fornecedores de casamento. Meu local, minha vida. Estamos tentando salvar o negócio da família. Não, eu disse, abrindo minha porta. Estão tentando salvar a si mesmos. Há uma diferença. Enquanto saíam, mamãe se virou. Sua avó ficaria envergonhada de você. Sorri então. Meu primeiro sorriso real em meses. Bem, vamos ver. Depois que saíram, abri a caixa de madeira mais uma vez, passando os dedos pelos documentos legais dentro. O testamento real da vovó Eleonora, aquele que ela escondeu de todos exceto Tiago Silva. Amanhã tudo mudaria. Vovó Eleonora morreu 6 meses atrás numa terça chuvosa em janeiro. Eu fui a única com ela no final, segurando sua mão enrugada enquanto ela lutava para respirar. Paciência, minha querida, ela sussurrou. Seus olhos ainda afiados apesar da morfina. As quietas mudam o mundo. No funeral dela, Sofia soluçou dramaticamente. Apesar de não ter visitado uma vez, durante a batalha de 3 meses, de vovó com câncer. Ela até tentou fazer um elogio, mas desmoronou depois de 2 frases. Todos a consolaram. Coitada da Sofia, ela é tão sensível. Não fiz elogio. Sentei no fundo, de olhos secos. Lembrando da verdadeira Eleonora Oliveira, a mulher que construiu uma firma de arquitetura do zero em 1978, quando mulheres não deveriam dirigir negócios. 2 semanas depois do funeral, Tiago Silva ligou. Sua avó deixou instruções específicas. A leitura do testamento está adiada por 6 meses. Por quê? Ela disse que você entenderia quando o momento fosse certo. Não entendi então, mas conforme a primavera, se transformava em verão, e minha vida desmoronava pedaço por pedaço. Comecei a receber ligações. De Tiago, de velhos parceiros de negócios da vovó, de pessoas que nunca tinham ouvido falar que sabiam coisas sobre a empresa da família que até papai não sabia. Sua avó estava preocupada, Tiago disse durante nossa primeira reunião real, com a gestão de seu pai, com a influência de sua irmã, mas principalmente sobre você. Sobre mim? Ela disse que você era a única que entendia o que ela construiu. A única que se importava com o legado em vez de estilo de vida. Ele me mostrou documentos, papéis de incorporação, registros de patentes, escrituras de propriedade. Oliveira em Associados valia muito mais do que alguém sabia. Vovó tinha estado silenciosamente comprando ações de volta por décadas, colocando-as em um fundo. Mas há condições, Tiago explicou. Condições muito específicas. A principal, a herdeira, tinha que ser solteira ou casada, com alguém aprovado pelo conselho de diretores. O conselho escolhido a dedo pela vovó, não os amigos de golfe do papai. Alguém financeiramente estável, alguém de bom caráter. Ela sabia, disse finalmente compreendendo. Sabia sobre Marcelo. Ela suspeitava. Também sabia sobre os padrões da sua irmã. Então, se Sofia se casar com Marcelo, ela perde qualquer direito à herança. E se ela já está casada com ele quando o testamento for lido, não pode contestar. Tiago sorriu. Sua avó era uma mulher muito estratégica. Agora, na noite antes do casamento, segurei o testamento selado nas minhas mãos. Exatamente 6 meses desde a morte da vovó. O timing era perfeito. Obrigada, sussurrei para sua memória. Por me ver. Por acreditar em mim. Amanhã, paciência se tornaria poder. O escopo completo do plano da vovó era de tirar o fôlego. Oliveira em Associados não era apenas uma pequena firma familiar. Era a ponta de um iceberg de 8 milhões de reais. Ao longo de 40 anos,
vovó havia silenciosamente adquirido patentes, propriedades e parcerias, mantendo-as em entidades separadas que só ela controlava. O prédio comercial na Rua Augusta, propriedade de um fundo. O software revolucionário de design que a firma usava, ela tinha a patente. Os contratos com 3 empresas da Fortune, 500. Relacionamentos pessoais que ela manteve fora do negócio oficial. Seu pai nunca se preocupou em olhar, Tiago explicou, espalhando os documentos pela mesa de conferência. Assumiu que sabia tudo sobre a empresa porque o nome dele estava na porta. Mas as condições para a herança eram firmes como rocha. A herdeira deve ser de sangue Oliveira. Solteira ou casada com alguém de demonstrável estabilidade financeira, aprovada pelo conselho de diretores dentro de 30 dias da leitura do testamento, de sólido caráter moral conforme determinado por critérios específicos, essa última foi o golpe mestre da vovó. Ela definiu caráter moral em termos legais. Sem ficha criminal, sem dívidas pendentes acima de 50 mil reais, sem histórico de infidelidade marital com pessoa noiva ou casada. Ela realmente pensou em tudo, maravilhei-me. Teve 6 meses após seu noivado para refinar a linguagem, Tiago disse. Estava preocupada com Marcelo desde o início. Mas ela nunca disse nada. Acreditava em deixar as pessoas se revelarem. O conselho de diretores era igualmente estratégico. 5 pessoas com quem vovó trabalhou por décadas, todas com integridade inabalável, estavam esperando, parceiros silenciosos no plano dela. O que acontece se ninguém atender às condições? Perguntei. Toda a propriedade vai para a Fundação Internacional de Mulheres na Arquitetura. E se Sofia contestar? Ela pode tentar. Mas casar com um homem com mais de 200 mil em dívidas de jogo que cometeu fraude de crédito contra a própria irmã, Tiago balançou a cabeça. Nenhum juiz anularia os desejos de sua avó por isso. O convite de casamento na minha mesa de centro parecia zombar de mim. Venha ver como é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro. Sofia pensou que tinha vencido porque pegou Marcelo. Não tinha ideia de que, na verdade, perdeu tudo no momento em que dissesse aceito. A caixa de madeira estava ao lado do convite, contendo não apenas o testamento, mas também os relatórios de crédito de Marcelo, a documentação de fraude e 3 anos de cartas pessoais da vovó, expressando suas preocupações sobre o caráter de Sofia. Amanhã, no momento exato certo, a verdade libertaria todos, quisessem ser livres ou não. A recepção do casamento estava em pleno andamento quando cheguei. Hora do coquetel antes da cerimônia. Ideia de Sofia de sofisticação. Podia ouvir as risadas flutuando, do jardim onde convidados se misturavam com champanhe e julgamento. O mapa de assentos na entrada me disse tudo o que precisava saber sobre meu lugar neste circo. Mesa 19. A última mesa no canto pelas portas da cozinha. Estava sentada com as famílias da equipe de buffet e acompanhantes de última hora. Fernanda. Bruna, uma das madrinhas de Sofia, apareceu com um bando de outras. Todas usavam vestidos rosa claro combinando e sorrisos idênticos de escárnio. Não achamos que você realmente viria. Não perderia, disse suavemente, assinando o livro de convidados com mão firme. Elas riram atrás de mãos manicuradas, já mandando mensagens furiosamente. Em minutos, os sussurros se espalharam pelo jardim como fogo. Fiz meu caminho para fora, onde 200 convidados fingiam não olhar. O jardim estava decorado exatamente como planejei para meu casamento. Rosas brancas, luzes de fada, até o mesmo quarteto de cordas tocando Canon de Pachelbel. Então ouvi. Ricardo Brennan, CEO da Brennan Indústrias, nosso maior cliente potencial. Ele estava conversando com os pais de Marcelo, que estavam fazendo seu melhor show de riqueza, apesar das dívidas do filho. Fernanda, Ricardo acenou, claramente desconfortável. Não esperava te ver aqui. Família é família, respondi, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Do outro lado do jardim, avistei outra surpresa. 3 membros do conselho da vovó. Não deveriam estar aqui, mas cada um pegou meu olho e acenou levemente. Tiago Silva tinha estado ocupado. A coordenadora do casamento anunciou que era hora de tomar assentos para a cerimônia. Enquanto passava pela mesa principal, ouvi a voz de Sofia da janela da suíte nupcial acima. Ela está realmente aqui, de branco? Meu Deus, ela é tão patética. A resposta de Marcelo estava abafada, mas peguei as palavras herança e erro. Me acomodei na minha cadeira na mesa 19, cercada por estranhos que não tinham ideia de quem eu era. Perfeito. Queria ser invisível até o momento em que não fosse mais. O quarteto de cordas mudou para a música processional. Convidados se viraram em direção ao corredor, telefones levantados para capturar o momento perfeito. As madrinhas começaram sua caminhada,
cada uma me lançando um olhar de pena ou desgosto ao passar. Então veio Marcelo, assumindo seu lugar no altar com mal um olhar em minha direção. Seu padrinho sussurrou algo que o fez rir nervosamente. A música aumentou. Todos se levantaram. E lá estava Sofia, radiante de branco, caminhando em direção ao seu destino. Ela não tinha ideia de quão certa estava sobre o amor verdadeiro ser revelado hoje. A cerimônia prosseguiu como um insulto lindamente orquestrado. Padre Miguel falou sobre amor, compromisso e honestidade, enquanto Marcelo se mexia nervosamente e Sofia irradiava triunfo. Então vieram os votos pessoais. Claro que Sofia tinha insistido em votos pessoais. Ela foi primeiro, sua voz carregando pelo jardim com emoção praticada. Marcelo, você entrou na minha vida quando menos esperava. Me mostrou como o amor verdadeiro realmente é. Algumas pessoas... Ela pausou, olhando diretamente para mim. Passam pela vida pensando que sabem o que é amor. Mas amor real, amor verdadeiro, não pode ser forçado. Não pode ser agendado ou planejado. Simplesmente acontece. E quando acontece, nada e ninguém pode ficar no caminho. A multidão murmurou apreciativamente. Várias pessoas se viraram para me olhar, esperando uma reação. Mantive meu rosto perfeitamente neutro, minhas mãos dobradas calmamente no meu colo. Os votos de Marcelo foram mais curtos, mais vagos. Sofia, você traz emoção à minha vida. Você é espontânea, divertida, tudo que nunca soube que precisava. Ele engoliu em seco. Você me faz sentir vivo de maneiras que nunca esperei. Notei que ele nunca usou a palavra amor. Nenhuma vez. Padre Miguel sorriu benevolentemente. Essas duas almas se encontraram contra todas as probabilidades, superando obstáculos para estarem aqui hoje. Obstáculos. Era isso que eu era agora? Um obstáculo que superaram? O casamento é um vínculo sagrado. Padre Miguel continuou. Requer honestidade, confiança e respeito mútuo. Requer que ambos os parceiros se unam livremente, sem reservas ou agendas ocultas. Vi a mandíbula de Marcelo apertar em agendas ocultas. Ele sabia sobre suas dívidas. Sabia o que realmente estava buscando. Mas Sofia sabia. Antes de continuar, Padre Miguel disse: devo lembrar a todos que o casamento não é apenas uma união de corações, mas também um contrato legal, vinculativo aos olhos de Deus e da lei. Vários membros do conselho da vovó se inclinaram levemente para a frente. Sabiam o que estava vindo. Se alguém aqui sabe de algum impedimento legal para este casamento, qualquer razão pela qual esses dois não deveriam ser unidos em matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre. O jardim ficou em silêncio. 200 pessoas prenderam a respiração. Sofia se virou levemente, olhando diretamente para mim com um sorriso de escárnio que dizia: eu te desafio. Eu me levantei. Suspiros ondularam pela multidão como dominós caindo. O rosto de Sofia foi de presunçoso a chocado. Marcelo ficou branco como papel. Eu me oponho, disse, minha voz clara e firme. Por fundamentos legais? Padre Miguel piscou surpreso. Tenho documentos que afetam materialmente esta união. O silêncio era ensurdecedor. Eu me oponho por fundamentos legais. Minha voz carregou pelo jardim com uma clareza que surpreendeu até a mim. 200 rostos se viraram em uníssono. Um mar de choque e descrença. A taça de champanhe de alguém atingiu o chão com um craque afiado. Padre Miguel parecia que nunca realmente tinha tido alguém objetando antes. Senhorita Oliveira, isso é altamente irregular. Tenho documentação que afeta materialmente esta união, disse, caminhando pelo corredor com passos medidos. Meu vestido Versace branco pegou a luz da tarde e ouvi alguém sussurrar. Ela usou branco no casamento da irmã. Sim, usei. Fernanda, sente-se. A voz da minha mãe rachou como um chicote do banco da frente. Ignorei-a, chegando ao altar onde Sofia estava congelada, seu buquê tremendo nas mãos. Marcelo parecia que poderia fugir a qualquer segundo. Estes são documentos legais, disse, entregando a caixa de madeira ao Padre Miguel, autenticados e reconhecidos em cartório, concernentes à propriedade de Eleonora Oliveira e as condições que afetam qualquer casamento dentro da família Oliveira. Padre Miguel hesitou. Leia-os. Tiago Silva se levantou do seu assento na quinta fileira. Sou Tiago Silva, advogado da propriedade Oliveira. Esses documentos são legalmente vinculativos e sensíveis ao tempo. Isso é ridículo, Sofia encontrou sua voz. Você não pode simplesmente... Na verdade, posso. Virei-me para encarar a multidão, minha voz carregando claramente. 6 meses atrás, nossa avó Eleonora Oliveira faleceu. O que a maioria de vocês não sabe é que ela deixou um testamento muito específico com condições muito específicas. Você está mentindo, Sofia sibilou. O testamento foi lido. Eu estava lá.
Aquele foi o testamento preliminar, Tiago Silva disse, caminhando para a frente. A documentação completa da propriedade foi selada por 6 meses conforme as instruções explícitas da senhora Oliveira. Hoje marca exatamente 6 meses desde seu falecimento. Padre Miguel abriu a caixa com mãos tremendo, tirando os grossos documentos legais. Seus olhos se arregalaram ao ler. Isto diz que toda a propriedade Oliveira, avaliada em 8 milhões, é deixada para Fernanda Oliveira, condicional ao seu estado civil. Suspiros ondularam pela multidão. Vi Ricardo Brennan se inclinar para a frente, de repente muito interessado. Declara que a herdeira deve estar ou solteira ou casada com alguém de demonstrável estabilidade financeira, aprovada pelo Conselho de Diretores. Padre Miguel continuou, sua voz crescendo mais forte. Também declara que qualquer membro da família Oliveira que se casar com alguém com dívidas, pendentes excedendo 50 mil ou um histórico de fraude financeira, perde todos os direitos à propriedade. Além disso, Padre Miguel leu: qualquer membro da família que se envolva em infidelidade marital com uma pessoa noiva é permanentemente excluído da herança. O silêncio era absoluto. Você poderia ter ouvido um alfinete cair naquele jardim. Quanta dívida você tem, Marcelo? Perguntei conversacionalmente. A última contagem foi mais de 200 mil reais, não foi? Mas os cartões de crédito que você abriu em meu nome. A multidão explodiu. A voz do Padre Miguel ecoou pelo jardim, atônito enquanto continuava lendo o testamento, cada palavra caindo como uma martelada. Toda a propriedade Oliveira, incluindo a firma de arquitetura Oliveira em Associados, todas as patentes associadas, propriedades e parcerias, avaliada em 8 milhões, é por este meio legada a Fernanda Maria Oliveira. O rosto de Sofia tinha ido de vermelho a branco para um tom alarmante de cinza. Isso é impossível. A empresa é do papai. A empresa é construída sobre as patentes da vovó, disse calmamente. Suas propriedades, suas parcerias, papai tem gerenciado, mas nunca possuiu. Vovó se certificou disso. Tiago Silva puxou documentos adicionais. A senhora Eleonora Oliveira reteve 78% da propriedade através de vários fundos e holdings. Ela foi muito específica sobre as condições para a herança. Isso é fraude. Marcelo finalmente encontrou sua voz. Você não pode simplesmente... Senhor Almeida, Tiago o dirigiu diretamente. Está ciente de que abrir cartões de crédito no nome de outra pessoa é um crime federal? A senhorita Oliveira escolheu não apresentar queixa ainda. A multidão estava zumbindo agora. Telefones saindo, pessoas gravando. Isso estaria em todas as redes sociais em horas. Padre Miguel pigarreou. A mais, declara aqui que qualquer casamento realizado sob falsos pretextos, especificamente em relação à situação financeira ou com a intenção de fraudar, pode ser contestado em tribunal. Não estamos casados ainda, Sofia gritou. Isso não se aplica. Na verdade, uma das membros do conselho, senhora Chen, se levantou. No momento em que anunciaram publicamente seu noivado, acionaram a cláusula de moralidade. Casar com o noivo de sua irmã enquanto ele ainda estava noivo dela constitui demonstrável falta de caráter moral conforme definido. Na seção 7, subseção 3. Você sabia? Sofia se virou para mim, seu cabelo cuidadosamente penteado se desfazendo. Você sabia disso o tempo todo? Descobri 2 semanas atrás, disse. Logo depois que me enviou. Aquele adorável convite me dizendo para vir, ver como é o amor verdadeiro. Mas se você está casada com Marcelo... Sofia começou desesperadamente. Não estou casada com Marcelo. Você está. Ou estava prestes a estar. Virei-me para a multidão. Marcelo Almeida tem mais de 200 mil em dívidas de jogo. 3 cartões de crédito estourados em meu nome e um negócio falido que nunca divulgou. O conselho jamais o aprovaria. O que significa que se eu tivesse casado com ele, teria perdido tudo também. As implicações atingiram Sofia como um golpe físico. Ela cambaleou para trás, seus saltos de grife pegando na cauda do vestido. Você me fez um favor, Sofia, continuei. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. E em troca você fica com Marcelo, dívidas e tudo, enquanto eu fico com a empresa. As propriedades e o futuro que vovó sempre quis para mim. O pré-nupcial. Marcelo de repente gritou. Sofia, o pré-nupcial que você assinou. Todos se viraram para olhar para ele. Que pré-nupcial? A voz de Sofia era mal um sussurro. Aquele onde você concordou em manter as finanças separadas. Marcelo disse desesperadamente. Onde você renunciou direitos aos bens um do outro. Você quer dizer o que está protegendo seus bens? Sofia riu histericamente. Que bens, Marcelo? Sua dívida. O jardim entrou em caos. O desmoronamento aconteceu em tempo real.
Como assistir um prédio desabar em câmera lenta. Marcelo agarrou as mãos de Sofia, sua voz desesperada. Sofia, podemos resolver isso. Ela se afastou dele bruscamente. Resolver o quê? Você está quebrado. Você mentiu pra mim. Nunca menti. Você disse que era bem-sucedido. Disse que tinha investimentos. Tenho investimentos. Em quê? Jogos de pôquer? Ela estava gritando agora, rímel escorrendo pelas bochechas. Você sabia sobre a herança? Você sabia e me escolheu mesmo assim? O silêncio de Marcelo era condenatório. A verdade estava escrita por todo o rosto dele. Ele pensou que Sofia herdaria, não eu. Apostou na irmã errada. Você me usou. Sofia sussurrou, a realização atingindo-a. Você não conseguia o dinheiro de Fernanda, então pensou que conseguiria o meu. Meus pais tinham corrido para o altar. Mamãe tentando salvar alguma coisa. Qualquer coisa. Isto é um assunto de família. Todos, por favor. Senhora Oliveira. A voz de Ricardo Brennan cortou através do caos. É verdade que seu marido tem gerenciado uma empresa que ele na verdade não possui? O rosto de papai ficou roxo. Isso é um absurdo. Na verdade, Tiago Silva interrompeu. Tenho documentação aqui mostrando que o senhor Oliveira pegou vários empréstimos contra bens da empresa que ele não possui. Isso é fraude. O conselho estará buscando ação legal. O conselho? Papai balbuciou. Que conselho? Sou o presidente. De uma empresa que não possui, senhora Chen disse calmamente. Sua posição está terminada efetivamente imediatamente. A senhorita Fernanda Oliveira é a nova CEO, pendente a aprovação do conselho, que garanto que ela receberá unanimemente. Os dominós continuavam caindo. Os pais de Marcelo estavam recuando do altar, o rosto da mãe dele uma máscara, de horror ao perceber que as dívidas do filho eram problema dela novamente. Os Almeida, que tinham estado tão orgulhosos momentos antes, pareciam que queriam desaparecer. O casamento está cancelado, Padre Miguel anunciou desnecessariamente. O altar parecia uma zona de guerra. O buquê de Sofia pisoteado, a boutonnière de Marcelo esmagada, a vela de unidade derrubada. Isso não acabou, Sofia rosnou para mim, sua imagem de princesa de conto de fadas completamente destruída. Vou contestar. Vou processar. Com que dinheiro? Perguntei baixinho. Você acabou de sair do emprego para planejar este casamento. Marcelo está endividado. Mamãe e papai estão prestes a ser investigados por fraude. E você assinou um pré-nupcial renunciando direitos financeiros. A verdade de sua situação a atingiu como uma marreta. Ela tinha desistido de tudo por um homem que era pior que quebrado. Ele era um passivo. Vovó sempre disse que você era especial. Sofia disse amargamente. Sua preciosa Fernanda. Não, corrigi. Ela disse que eu era paciente. Há uma diferença. Tiago Silva deu um passo à frente. A reunião do conselho é segunda-feira às 9h, senhorita Oliveira. Precisaremos de você lá para aceitar formalmente sua posição. Acenei com a cabeça, então olhei para a multidão atônita. Obrigada a todos por virem. Acredito que a recepção ainda está paga. Meu depósito, na verdade. Por favor, aproveitem a festa. Então me virei e caminhei de volta pelo corredor, deixando caos no meu rastro. A maquinaria legal começou a girar antes mesmo de eu chegar ao meu carro. Tiago Silva era um maestro conduzindo uma sinfonia de consequências. Senhor Almeida, ele chamou, impedindo Marcelo de fugir. Precisará ficar. A polícia tem algumas perguntas sobre aqueles cartões de crédito fraudulentos. 2 oficiais apareceram. Aparentemente, Tiago tinha antecipado este momento. Não estavam prendendo Marcelo. Ainda não, mas o questionamento seria suficiente para destruir o que restava de sua reputação. Isso é armação, Marcelo gritou. Ela me armou. Você se armou no momento em que cometeu fraude. O oficial Williams disse calmamente. Só precisamos verificar algumas assinaturas. Enquanto isso, os membros do conselho tinham encurralado meu pai. Senhora Chen estava segurando um tablet, rolando por registros financeiros. Senhor Oliveira, pode explicar esta retirada da conta da empresa? E estas 17 outras. Eram despesas de negócios. Para sua hipoteca pessoal, Senhor Yamamoto, outro membro do conselho, ergueu uma sobrancelha. Isso é peculato. Sou o presidente. Era, senhora Chen corrigiu. Era o presidente de uma empresa que nunca possuiu. Os convidados do casamento se dividiram em 2 campos. Aqueles fugindo do drama e aqueles gravando cada segundo. Vi pelo menos 3 pessoas transmitindo ao vivo. Crash num casamento. Vovó provavelmente já estava em tendência. Sofia tentou uma última jogada desesperada. Espere. Se Marcelo e eu não nos casarmos, então Fernanda pode casar com ele e perder tudo. Ri, realmente ri. Sofia?
Não casaria com Marcelo agora se ele fosse o último homem na Terra. Além disso, as acusações de fraude o tornam inelegível sob a cláusula de moralidade da vovó. Ele é tóxico para qualquer herança, Oliveira. Você planejou isso? Ela acusou. Você sabia que eu o roubaria. Suspeitei que tentaria. Você sempre quer o que é meu. Mas Marcelo foi uma surpresa. Não sabia sobre suas dívidas até depois de pegar vocês juntos. Engraçado como as coisas funcionam. Ricardo Brennan se aproximou de mim quando cheguei ao meu carro. Senhorita Oliveira, a Brennan Indústrias gostaria de discutir uma parceria com Oliveira em Associados. Sob sua liderança, claro. Meu escritório ligará na segunda, disse profissionalmente, embora por dentro estivesse gritando de alegria. Este era o contrato que papai estava perseguindo há 2 anos. Sua avó ficaria orgulhosa, ele disse baixinho. Ela sempre disse que você era o futuro da empresa. Enquanto me afastava, vi a cena pelo retrovisor. Sofia soluçando no altar. Marcelo sendo questionado pela polícia, meus pais gritando com Thiago Silva e 200 convidados capturando cada momento para a posteridade. O salão de recepção ainda estava montado, o bolo ainda esperando para ser cortado. A banda provavelmente se perguntando se deveria tocar. Meu casamento perfeito transformado no desastre perfeito de Sofia. Justiça tinha sido servida. E foi deliciosa. Na manhã de domingo, o vídeo tinha viralizado. Irmã da noiva objeta com testamento de 8 milhões. Tinha 3 milhões de visualizações e contando. Alguém havia capturado a coisa toda, da minha entrada de branco ao colapso completo de Sofia. Os comentários eram brutais, mas principalmente do meu lado. A irmã recebeu exatamente o que merecia. Vovó jogando xadrez 4D do além. Imagine perder 8 milhões por um traidor quebrado. Meu telefone não parava de vibrar. Raquel ligou primeiro. Garota, você está famosa. E me lembre de nunca te contrariar. Mas o verdadeiro resultado estava apenas começando. O Instagram de Sofia, onde ela documentou cada momento do planejamento do casamento, se tornou um cemitério de posts deletados e comentários cruéis. Sua carreira de influenciadora acabou antes de começar. Marcelo desapareceu completamente. Suas redes sociais ficaram escuras. Seu apartamento já estava listado para aluguel. E rumores diziam que tinha fugido para a casa dos pais no interior. A investigação de fraude estava em andamento, mas meu advogado me assegurou que ele pelo menos teria que devolver o dinheiro que roubou. O resultado profissional foi ainda mais dramático. Na manhã de segunda, 3 grandes clientes tinham contatado Oliveira em Associados, especificamente pedindo para trabalhar comigo. A história de uma mulher que, silenciosamente, construiu seu sucesso, enquanto sua família a subestimava. Esse era o tipo de liderança que queriam. Sua avó era uma lenda, um CEO me disse. Ela construiu esta empresa quando mulheres não deveriam dirigir negócios. Parece que está em boas mãos. A reunião do conselho foi uma formalidade. Aprovação unânime, exatamente como Thiago havia previsto. Eu era oficialmente CEO da Oliveira em Associados, com controle total de um império de Ra. 8 milhões que ajudei a construir, mas nunca pensei que dirigiria. Papai tentou aparecer no escritório na tarde de segunda. A segurança o mandou embora. Eu tinha revogado seu acesso. A investigação sobre seu peculato estava avançando. Ele provavelmente evitaria tempo de prisão, mas sua reputação estava destruída. Mamãe ligou 17 vezes antes de eu finalmente atender. Como você pôde fazer isso com sua família? Não fiz nada, mãe. Apenas parei de deixar vocês fazerem coisas comigo. Sua irmã está destruída. Ela vai sobreviver. Talvez até aprenda algo. Ela teve que voltar para casa. Então talvez vocês possam finalmente ensiná-la sobre consequências. A ligação terminou com mamãe chorando sobre como eu arruinei tudo. Mas pela primeira vez na minha vida não me senti culpada. Não arruinei nada. Revelei a verdade. A manchete de terça no caderno de negócios. Oliveira, associados sob nova liderança. Ações disparam. A atualização de quarta. Marcelo Almeida preso por fraude de crédito. Reviravolta de quinta. Sofia começou um trabalho no Starbucks. Vitória de sexta. Brennan Indústrias assinou um contrato de Irã. 40 milhões com Oliveira ainda Associados. Vovó estava certa. As quietas realmente mudam o mundo. Apenas fazemos isso com papelada em vez de barulho. 2 semanas depois do desastre do casamento, minha família tentou reconciliação. Apareceram no meu novo escritório, a sala de canto que costumava ser do papai, parecendo refugiados de sua vida anterior. Papai tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. A investigação congelou seus bens pessoais. As roupas de grife de mamãe pareciam amarrotadas, seu cabelo perfeito sem estilo. E Sofia? Ela parecia oca, como se alguém tivesse tirado seu interior e deixado apenas a casca. Precisamos conversar,
Papai começou. Mas seu tom geralmente autoritário havia sumido. Sobre o quê? As acusações de peculato? Os advogados estão cuidando disso. Sobre a família, mamãe disse fracamente. Ainda somos família. Somos? Porque família geralmente não tenta destruir uns aos outros. Você nos destruiu. Sofia finalmente falou, sua voz crua. Você tirou tudo. Peguei o que era meu. O que vovó me deixou. O que vocês tentaram roubar. Não sabia do testamento. Mas você sabia que Marcelo era meu noivo. Você sabia que os fornecedores de casamento eram meus. Você sabia a dor que estava causando. E se divertiu com isso. Silêncio. Pela primeira vez em nossas vidas, Sofia não tinha resposta. Vovó me deixou uma carta. Disse, puxando-a da gaveta da minha mesa. Quer ouvir o que ela escreveu? Eles olharam enquanto eu lia. Minha querida Fernanda, se está lendo isto, então meu plano funcionou. Assisti sua família diminuí-la por anos. Assisti eles tomarem sua bondade como fraqueza. Seu pai é um tolo que valoriza a aparência sobre substância. Sua mãe habilita o pior nas pessoas. E Sofia? Sofia é o que acontece quando beleza vem sem caráter. Mas você, minha querida, você tem tanto força quanto bondade. A empresa sempre foi para ser sua. Só tive que me certificar de que a conseguisse sem que eles a destruíssem primeiro. Seja paciente. Espere que se revelem, então se erga. Mamãe estava chorando. Papai parecia atônito. Sofia olhava para o chão. Ela nos viu. Papai sussurrou. Todos nós. Ela amou vocês mesmo assim, disse. Mas não confiou. Há uma diferença. O que fazemos agora? Mamãe perguntou. Vocês descobrem. Sem meu dinheiro, sem minha ajuda, sem me usar como sistema de suporte emocional. Pela primeira vez em suas vidas, lidem com suas próprias consequências. Você vai realmente nos abandonar? Sofia perguntou. Vou fazer o que vocês me ensinaram, respondi. Vou me colocar em primeiro lugar. Eles saíram quietos, derrotados, mas eu não estava celebrando a queda deles. Estava apenas cansada de ser responsável por ela. Naquela noite encontrei outra carta da vovó, uma que Tiago guardou para depois do confronto. Perdão virá com o tempo, mas limites vêm primeiro. Estou orgulhosa de você. Ela sabia tudo, planejou tudo, até isso. 6 meses depois, minha vida era irreconhecível da melhor maneira. Oliveira em Associados conquistou 3 grandes contratos internacionais. Contratamos 50 novos funcionários, incluindo alguns dos melhores arquitetos do país que queriam trabalhar para uma firma que valorizava mérito sobre nepotismo. A empresa estava prosperando sob minha liderança, e todos sabiam. As acusações de fraude contra Marcelo colaram. Ele se declarou culpado para evitar prisão, mas estaria pagando restituição por anos. Por último que eu vi, estava trabalhando na concessionária de carros do tio no interior. Sofia surpreendeu a todos, talvez até ela mesma. Depois de bater no fundo do poço, tinha realmente começado a se reconstruir. Ainda estava trabalhando no Starbucks, mas também tinha se matriculado em faculdade comunitária para aulas de negócios, pagando do próprio bolso pela primeira vez na vida. Não tínhamos falado em meses, mas ouvi de mamãe que ela estava em terapia, finalmente lidando com anos de privilégio e inveja. Meus pais diminuíram tudo. A casa, os carros, o estilo de vida. O caso de peculato de papai foi resolvido fora do tribunal, mas sua reputação no mundo dos negócios estava acabada. Ele pegou um emprego como consultor júnior em uma pequena firma,